amados, bom dia ou boa tarde para você aí, né? Continuando agora então, essa continuação do vídeo de ontem, que eu falei, quem controla as escolas ou o sistema de ensino controla o sistema, ok? E essa é parte do nosso pensamento. Então eu comecei, né, lá nos milênios anteriores, lá pela palavra do Criador, né, o sistema babilônico que veio crescendo ao longo dos anos, até chegar nos dias atuais. E eu falei para você que se você não assistiu os vídeos, repito, né, não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, tá? E compartilhar. Se você não assistiu os vídeos, que eu falo sobre a estátua de Nabucodonosor em duas partes, e o documentário, o segundo documentário do canal, que fala sobre os reinos, né, da estátua, que é a primeira profecia escatológica, você provavelmente não vai entender a linha de raciocínio que eu estou falando aqui nesse vídeo. Então volte, né, e veja esses 3 vídeos e o vídeo que eu fiz ontem, que é a parte 1 e essa é a parte 2, ok? Então vamos lá. Nós falamos sobre as 4 partes da estátua, né, que são os reinos, 3 deles citados na palavra, né, que é os 3 primeiros reinos ali: a cabeça de ouro, os troncos e os braços de prata, né, o ventre e as coxas de bronze, que são os 2 metais misturados, e as pernas de ferro. E agora hoje, que é a parte 2, nós vamos tratar dos pés, parte de ferro e parte de barro, tá ok? Então hoje nós vamos falar especificamente dessa parte, e nós vamos entrar numa questão histórica aqui, bem mais né, profunda, para chegar, para a gente entender os dias atuais, ok? Então, o que significa parte de ferro e parte de barro, os pés? Não sou eu que vou te explicar isso, mas a própria palavra do Criador, na profecia aqui, nós vamos entender isso, porque esse reino dos pés é o reino que está atuante no retorno do Messias, né? Por quê? Porque a vinda do Messias foi nas pernas de ferro, no atual Império Romano. Então, no Império parte de ferro e parte de barro, né, não seria esse, né, o Império Romano, mas a transição dele para o atual império que nós estamos hoje, ok? E aqui ele diz aqui no versículo, você pode até não concordar, mas o que a palavra de Deus nos diz aqui no versículo 43 do capítulo 2 de Daniel, aqui fala exatamente o que significa, porque o anjo dá, né, o Senhor dá a entender a Daniel a visão da estátua. Ele diz aqui, ó: quanto ao que viste, que é o próprio Daniel falando a interpretação, né, Yahweh, o Criador, deu a ele. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro e lodo, misturar-se-ão com semente humana, olha isso, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro, né? Mistura-se-ão com semente humana mediante a casamento, faltou aqui, mistura-se-ão com semente humana, né, no que diz concernente a casamento, a aliança matrimoniais, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Aqui está falando de alianças, né, de semente humana mediante casamento. Muito interessante isso. E aqui ele diz: mas nos dias desses reis, os 10 dedos da estátua, tá, desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Entendeu? Porque o pé, parte de ferro e parte de barro, não é, ok? Não é o Império Romano. O Império Romano são as pernas de ferro. É exatamente os dias atuais. Aqui fala dos dias atuais, porque isso aqui tem uma ligação, depois nos capítulos posteriores, com a besta, que é o 4º animal que Daniel vê. Então, ele vê 3 animais, né, apontando para os reinos e impérios, e ele vê um 4º animal, e o anjo fala para ele: esse 4º animal é para o fim dos tempos, é para os últimos dias, é o reino que viria no fim dos tempos. E aqui ele fala a mesma coisa com relação, porque o 4º animal de Daniel, se você vai ver as visões de Daniel, depois do capítulo 5 para frente, você vai ver que um animal tinha 10 dentes de ferro, parte de ferro, e ele fala que essa besta, diferente de todas as outras, era o final dos tempos. E aqui ele fala a mesma coisa com relação aos pés da estátua, que são 10 dedos, 5 de um pé, 5 de outro, dividido em 2, 5 de um pé, 5 de outro, com 2 tipos de material diferente, ferro e barro de lodo, ok? Aí ele diz aqui,
o Deus do céu, nos dias deste rei, desses reis, tá no plural, os dias destes reis, né, levantará um reino que não será jamais destruído. Então não pode ser a questão do cristianismo, né, vamos dizer assim, que o Messias veio, né, e implantou-se o reino dos céus, que na realidade não é só o cristianismo, mas todos aqueles que confessam o nome do nosso Senhor, o Messias. O cristianismo né, o cristianismo romano foi uma linha desse reino, vamos dizer assim. Vamos então para o texto aqui, diz o seguinte: esse reino que se levantar nesse dia não será jamais abalado, mas um reino que não vai passar para outro povo, não vai passar, né? E ele vai destruir então completamente o ferro, o barro, o ouro, a prata, o bronze, vai ser completamente destruído. Da maneira como viste, um monte foi cortada, né, uma pedra, sem mãos, sem auxílio humano, sem intervenção humana, sem nada a ver com o homem. É o que está falando o texto aqui. E ele vai esmiuçar tudo, né? O ferro, o barro. Deus fez grande esse rei, a saber, depois disso, certo é o sonho e fiel a sua interpretação, e é assombroso quanto é perfeita essa interpretação, ok? Então, dos 5 reinos da estátua, 3 está bem claro quem são. Ele fala cabeça de ouro, Nabucodonosor, Babilônia, né? A prata são os medo-persas, depois viria a Grécia, aonde eu falo no vídeo que começa então a transição ali na Grécia, num sistema de ensino aristotélico. E você vai entender agora nesse vídeo por que, né, que passa então a ser não só agora um sistema bélico, uma questão bélica, uma questão de guerras, apesar que a palavra de Deus sempre diz que haveriam guerra até o fim, mas não se trata disso. Eles mudam então a estratégia para implantar uma cultura, porque a guerra há muitas perdas, muitos prejuízos, muitas situações que ficam difíceis depois de ser resolvidas. Então eles tentam, o mínimo possível, atuar com guerra bélica e passam então a tentar atuar de uma forma cultural, né, de implantar a cultura do reino que se torna prevalecente, ou o reino dominante. E você vai entender que agora uma coisa mais profunda dentro desses reinos, né? Porque então, né, na transição do Império Romano, ao longo dos anos, se levanta então vários reinos, o reino otomano, o reino europeu, a Eurásia, né, e vem por aí afora. Você vai ver que fica sempre nessa região da Eurásia, ok? Atingindo parte da parte oriental também, né? As guerras sempre serão travadas aqui nessas regiões, e também as questões de dominação cultural. Só que como a dominação cultural começa então no reino da Grécia, em Alexandre o Grande, ele se torna então a base de todo o sistema de ensino. Como eu já falei aqui, quem controla as escolas, o sistema de ensino, controla o sistema. Então você percebe que, independente de tudo isso, toda a base de ensino no mundo continua sendo a base que foi implantada por Aristóteles, ok? Lá no Império. Então vai formando-se base, obviamente isso vai evoluindo. E ao longo, se você for parar para analisar, do Império, né, Romano, ou a sua, vamos dizer, transição, porque eu não falo que ele caiu, ele transicionou com o atual Império, o atual mundo hoje, com a atual ordem mundial que nós vivemos hoje, ok? Que são os pés da estátua, claramente a gente consegue ver, do intervalo de 2000 anos ao intervalo. Nesses 2000 anos, obviamente tentaram se levantar, né? Não se levantar, mas tentaram se levantar vários impérios, mas eles não prevaleceram completamente, mas se tornaram, vamos dizer assim, dois lados de uma mesma moeda, ok? Dois lados de uma mesma moeda. Então vamos lá. Ao longo, depois de Roma, tenta se levantar então o Império Turco-Otomano, que na realidade é meio que um ressurgimento de outros dois impérios passados, que é o Babilônico e o Medo-Persa, que são os persas, né? São os árabes, vamos dizer assim. O Império Turco-Otomano é exatamente essas tribos, né, de nômades aí. Então se levanta então e ela se fortalece depois do ano 600 no surgimento de Muhammad, né, de Maomé, todo mundo sabe que é a história. Então eles se fortalecem aí, a partir daí então começa a se travar guerras ditas religiosas, né, vamos dizer assim, entre as cruzadas e tal.
Então começa aí depois do ano 600, com a ascensão de Muhammad, mas não fica só por isso, né? Isso, vamos dizer assim, está até os dias de hoje, ok? Porque eles tentam implantar, querendo ou não, o seu sistema de ensino cultural e tudo. E assim também foi com a questão, né, do cristianismo romano, e se travando essas batalhas aí. Só que depois aqui do lado oriental também, né, se levanta então também um outro tipo de dinastia, dinastia Khan, por Gengis Khan, né, ok? Que ele consegue então unir as tribos, né, mongóis, o Império Mongol, que tenta então ali também implantar sua cultura, que também subdivide ali em vários outros países, né? Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, a própria Mongólia, China, Myanmar e outros por aí. Então eles tentam fazer com que esse império prevaleça, ou o turco otomano prevaleça e tal, e começa então essas questões de surgir, esses sub-reinos, né? Esses impérios dentro de um império, de uma base de ensino que está estabelecida. Mas olha que interessante, todos esses impérios, como eu falei, os dois lados de uma mesma moeda, a base do ensino deles é a mesma. Baseado então lá atrás, né, no sistema grego de ensino, toda a base mundial é estabelecida a mesma, e isso só se fortalece ao longo, né, dos séculos, vai se fortalecendo até chegar então, né, que eu quero tratar mais nesse vídeo dessa atualidade que nós vivemos, chegar então na época, né, do quinto século para frente, depois do ano de 1500, que começa então a surgir, né, a fortalecer novamente, né, fortalecer novamente esse tipo de império que começa então na Britânia, né, o britânico, vamos dizer assim, que é o que sempre foi, na realidade, né, aquilo que mandava então no mundo, que é a Europa atual, né? Vamos dizer assim. Então começa ali então o surgimento dessa ascensão imperial, né? A questão que ficou muito famosa, que é famosa até os dias de hoje, que você vai perceber que só ela fez um upgrade, ela não mudou muito ao longo do tempo, né? Que é a questão europeia aqui. Mas então essa questão do Império Britânico fortalece então essa questão dos 10 dedos da estátua aqui nessa mesma região. Então, vamos lá. O Império Britânico, então, na sua ascensão, começa então a estabelecer colônias ao longo dos anos. Então, depois de 1500 para frente, começa então a estabelecer colônias através das navegações. E olha que interessante, quem começa essas questões de navegação, né, no início do século XV, é Portugal, meu querido. Portugal são os pioneiros, os portugueses são os pioneiros, os colonizadores aí do Brasil são os pioneiros, então, na navegação. Eles criam tecnologias de navegação e começam, então, a estabelecer as suas colônias. Porém, que o Império Britânico já em ascensão, em grande ascensão, né, tem o controle de tudo isso, porque, querendo ou não, eles tinham um controle, um império bélico, né, e Portugal tinha que prestar conta para a rainha, né, para os reis ingleses, para as rainhas inglesas, tem sempre assim. E também eles passam por causa da união, né, União Ibérica, que era a união entre portugueses e espanhóis, porque isso é uma briga antiga aqui em Portugal. Se você vir para cá e conhecer a história bem, você vai entender isso. Então os príncipes portugueses casavam com os príncipes espanhóis, um rei português chegou a ser rei também da Espanha. Então há uma União Ibérica por conta das invasões turco-otomanas aqui, né? O Império Otomano aí, que é o Islã hoje, né? Então havia muita invasão islâmica aqui na região, sempre houve. Então eles começam então a expandir o império, e óbvio que a Inglaterra, já um reino em ascensão que dominava toda essa região, aproveita, né, essa expansão. E essa expansão vai então para todos os países do mundo. Olha que interessante. Então nós vamos então entender como começa a colônia portuguesa. Portugal, ele estabelece 13 colônias em 13 países diferentes. Um dos principais, obviamente, é o Brasil, que se torna então, né, depois de algumas centenas de anos, capital até do próprio rei português, né? Todo mundo já conhece a história do Brasil, não preciso falar. Mas Portugal e Espanha sempre tiveram que pagar indulgências para a Inglaterra, que é então a base desse sistema de ensino, é a Inglaterra, porque ela passa a ser então basicamente a capital, né, religiosa do mundo.
Ah, mas não é Itália? Não, Itália é sim, Roma, tá ali. Mas essa questão do casamento, né, do cristianismo ali dentro do Império Britânico é muito forte, que a rainha os reis, né, ingleses e as rainhas inglesas eram considerados cristãos. E depois, obviamente, com o tempo, a religião luterana, né, depois da reforma, fica muito forte na Inglaterra. Mas olha que interessante, a Inglaterra, ela, além das 13 colônias portuguesas que eram, né, dominadas, querendo ou não, não só por Portugal, mas também tinham domínio inglês, né? Tinham também 25 colônias, 25 colônias espanholas, né? Vários países que fazem parte disso, que você sabe, boa parte da América do Sul, né? América Central, das Américas, enfim, são parte das colônias espanholas que se deu, né? Também estavam sob, querendo ou não, o controle britânico. E, fora tudo isso, mais 24 colônias inglesas, tá? E eu vou citar essas porque essas são as mais fortes. Não vou entrar nas colônias portuguesas, nessas colônias espanholas que estavam, né, também sob o domínio da influência britânica. E você vai entender por quê. Então, quais foram, né, as principais colônias aí do Império Britânico que falavam a língua inglesa, né? Estados Unidos, não podemos mencionar, Canadá, África do Sul, South África, né, Antígua e Barbuda, Austrália, Bahamas, Barbados, Belize, parte da Índia, ou boa parte da Índia, Jamaica, né, Botsuana, Brunei, Malásia, Chipre, Dominica, Fiji, Hong Kong, né, Hong Kong, atenção especial para esse país, é lá, está tendo problemas na atualidade, né, um país, dois sistemas, a China está reivindicando isso, a Inglaterra não abre mão, né, Singapura, né, um dos países mais ricos, ou se não o país mais rico do mundo, um deles, Zimbábue, Nova Zelândia, Mianmar, Guiana, né, as Américas, Uganda e a famosa Malvinas, né, que deu origem à guerra aí, a Argentina tentando tomar as Malvinas aí da Inglaterra, mas a rainha bateu o pé lá e falou, daqui não, meu filho. E os próprios moradores das Ilhas Malvinas não queriam a Argentina. Eles falaram, não, nós não temos nada com vocês não, vocês é para lá, nós aqui prestamos continência à rainha. Presta atenção nisso. Então, esse Império Britânico, né, obviamente encabeçado pelas colônias britânicas e, né, debaixo dessas subcolônias portuguesas e espanholas, tá, conquistaram praticamente o mundo inteiro, meu querido. Você entende agora a dimensão disso? Que agora não se resumia mais em questão da Europa, não. Agora se expandiram para o mundo inteiro, né? Vamos dizer assim, o novo mundo. E se você acha que a nova ordem mundial começa agora, não, ela começou lá na época do descobrimento, onde chegou aí no Brasil, nas Américas, lá na Oceania, né, nos outros países que até então eram desconhecidos. De 500 anos para cá a coisa começa a mudar, entendeu? E quem que encabeça tudo isso? Né? Britânia, Inglaterra. E onde eu quero chegar com isso? A ascensão desse Império Britânico não passa a ser só uma ascensão religiosa, mas os padres e os monges, né, e as pessoas que estavam ali por trás desse domínio religioso, né, boa parte disso, né, Galileu Galilei, Copérnico e vai por aí afora os cientistas, mas num ápice aí, né, Isaac Newton, depois Einstein, né, mas Isaac Newton que fala-se então a Inglaterra, meu querido, para você ter uma ideia, ela possui as melhores universidades do mundo, ela e Estados Unidos, que é colônia da Inglaterra, ok? As melhores mentes pensantes do mundo saem então dessas universidades, inclusive de Oxford, Cambridge e por aí afora outras. Entende isso que eu estou dizendo? E também nos Estados Unidos, não podemos deixar de citar o MIT, né, que é o Massachusetts Institute of Technology, que é o Vale do Silício ali. Então você tem que entender isso, as mentes pensantes. Então, na realidade, toda a base de ensino que temos hoje no mundo veio a ascensão desse Império Britânico, na realidade, que já era algo que tinha morrido há alguns tempos atrás e renasce então de 500 anos para cá. Entende isso? E o ápice disso, que nos leva então ao mundo atual hoje, que é a ascensão do Império Britânico de uma forma de governo onde ele se entranha então em todos os países já europeus,
mediante a profecia que eu cito no início do vídeo, né? Que é a profecia aqui que se misturariam mediante a casamento, ok? Mediante a casamento, mas não é, né? Aliança, casamento, semente humana, mas não se misturariam. Começa então isso fortemente na ascensão da Rainha Vitória e do Príncipe Alberto, por volta do ano de 1819. Na verdade, ela nasce em 1819, então eles casam e ela vive então até 1901. É isso mesmo. Agora, olha que interessante. A Rainha Vitória e o Príncipe Alberto tiveram 9 filhos, 42 netos e 87 bisnetos. Ela é considerada então a avó da Europa. Entende isso? Ela é a avó da Europa. Por quê? Porque mediante casamento a família dela se mistura em todos os reinos europeus. E olha que interessante, vários reis, né, que governaram vários países, ok, europeus, depois de 1800 a 1900, que já está mais da nossa atualidade, são da família dessa rainha britânica, Rainha Vitória e do Príncipe Alberto. E quais países são esses? A Prússia, a antiga Prússia. Quem é a Prússia, a antiga Prússia? Que países hoje, né, estão na antiga Prússia? Eu vou te citar: Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Lituânia, Polônia, República Tcheca e a Rússia. 7 países então formavam a Prússia. Havia um rei e esse rei era o quê? Descendência da rainha, então Rainha Vitória e Príncipe Alberto, que eram os príncipes do Reino Unido, vamos dizer assim, que também são 4 países: as Irlandas, vamos dizer assim, o país de Gales e a Inglaterra. Então, além então da Prússia e do Reino Unido, então também a semente, né, da Rainha Vitória e do Príncipe Alberto também vai para 3 reis gregos, atinge a Grécia, né? Pega ali a Grécia, Suécia, a Noruega, a Romênia. E, além de tudo isso, né, para fechar o pacote, o vice-rei, um czar, né, da Índia, ok? Alexei, também fez parte dessa, né, dinastia. Mas o interessante não é nem isso, né? Como eu disse já no começo do vídeo, o título do vídeo é exatamente isso: quem controla as escolas, o ensino, controla o sistema. Então, eles entenderam bem o recado, né? Eles entenderam bem tudo isso. E aquele sistema grego de Aristóteles, né, permanece então até os dias de hoje. E a Britânia, a Inglaterra, ela é a base que fortalece tudo isso, né? As mentes, né, dessas universidades que vieram através dessa ascensão imperial aqui. E olha que interessante, né? Então houveram muitas guerras e rumores de guerras. A Inglaterra sempre encabeçou essas guerras, até porque eles guerrearam entre si também, né? A questão da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, onde a Inglaterra está vitoriosa. Mas entenda uma coisa, como eu disse aqui, 2 lados de uma mesma moeda. Então nós temos de um lado, né, o comunismo, socialismo, né, vamos dizer assim, moderno, né, o nazifascismo, ou nazismo-fascismo, e também o islamismo, né, querendo ou não, são amigos, né? Vamos dizer assim, tem uma certa intimidade, um certo companheirismo entre eles. E de outro lado, aqui, né, nós temos então o capitalismo, ok? Vamos dizer assim, o livre comércio, né? Capitalismo, livre comércio, né? O imperialismo liberal também, vamos dizer assim, e o cristianismo de Roma, ok? Querendo ou não, as sementes, né, dessa rainha Vitória, desse príncipe Alberto, estão aqui, né? Vamos dizer assim, desses lados da mesma moeda. Não sei se você entende que são esses sistemas hoje, né, vamos dizer assim, de ensino, né, que se casam bem um com o outro de uma forma que talvez você ache, não, assim, né, é a Guerra Fria que teve isso e aquilo. Mas olha que interessante, no auge da Guerra Fria, né, todo mundo, os seguidores aí do canal da nossa querida Débora Barbosa sabe muito bem que foi nesse auge da Guerra Fria que eles assinaram então o famoso, né, logo depois da guerra ali, o famoso Tratado da Antártida, né, que se dá então, né, junto com aquela corrida espacial, né, para levar o homem à Lua, que acontece também nesse auge dessa guerra. Mas ali, né, os países então assinam o Tratado da Antártica, exatamente países que supostamente são opostos entre si, entendem? São opostos entre si, mas
Com relação à Antártida, não. Vamos estar todo mundo junto aqui, vamos já assinar um tratado aí. Enfim, esse sistema caído, por mais que você ache que pareça que são lados opostos, mas fazem parte de um mesmo plano, ok? De governantes que estão por detrás disso, como diz aqui, né? Aos pés da estátua de Daniel, os 10, né? Se misturariam mediante a casamento, aliás, se uniriam, ligariam, perdão da palavra, se ligariam mediante a casamento, mas não se misturariam. Pelo menos para que todo mundo não pudesse ver, né, esse plano. Gere o caos, depois apresente a solução. Gere o caos, apresente a solução. Vamos fazer uma guerra e vamos apresentar a solução. Vamos estabelecer uma pandemia e vamos apresentar a solução. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. E ali, por detrás disso, governando, todo um sistema ideológico, né, de ensino, né, que apresenta, então, né, uma solução miraculosa pela ciência ou pelo cientificismo maravilhoso, né? Não, porque... E começa a estabelecer, então, o controle mediante tudo isso. Essa ciência, né? Esse controle das escolas, essas ideologias implantadas no sistema de ensino mundial, hoje é que governa. Muitas vezes um apresenta o caos e o outro apresenta a solução. Muitas vezes o outro apresenta o caos e o outro apresenta a solução, né? 2 pesos, 2 medidas. Entende o que eu estou dizendo? Então não se deixe enganar, meu querido. A pedra sem auxílio da mão humana cairia exatamente nos dias desses reis, no plural que está aqui no texto, né? E ele então estabeleceria o reino eterno, o reino que não passaria a outro povo, o reino, né, do Mashiach. E a Yahushua HaMashiach vai ser implantado exatamente nesse período de implantação dessa nova ordem mundial, né, que não é tão nova assim, que já tem para 500 anos que ela vem, né, sendo implementada aos poucos ao longo dos anos por vários, né, governantes ao longo dessas centenas desses séculos aí, de 1500 para cá, ok, meus queridos? E sempre o remanescente ali, né, que são aqueles que são escolhidos pelo Messias, resistindo a esses, né, governos. E eu vou entrar depois em uma outra parte com vocês, que eu vou estar indicando o livro, tá? Um livro que eu estou lendo, que eu vou continuar tratando desse assunto de uma forma, né, mais então, um pouco mais aprofundada em termos científicos, ok? Nós vamos tratar disso aqui e não perca os próximos vídeos, porque você vai se interessar muito. Quem controla as escolas comanda o sistema. Não se esqueça disso. Que o nosso Criador te guarde, te livre de toda prisão mental e que o seu espírito seja voltado para Ele, em nome de Jesus, o Messias, e Yahushua HaMashiach, teu nome hebraico. Amém? Fique na